Nós já estamos em contato com o Fábio Porchat, ele está na live conosco, imagens do YouTube e do Facebook. Está caminhando, não sei, pelas ruas. De que cidade do Rio Grande do Sul? Alô, Estou em Fábio. São Paulo, caminhando pelas ruas, esperando o meu carro chegar para poder fazer essa entrevista no carro, sem o trânsito de São Paulo atrapalhar vocês. Ah, tá em São Paulo ainda? Pensei que já estava no Rio Grande do Sul. Não, estou indo para o Rio Grande do Sul só na própria quinta-feira. Eu chego em Passo Fundo na própria quinta mesmo. Tá, só tenta ficar um pouquinho quietinho para não cair o sinal. Senão a gente não vai conseguir te ver. Fica tranquilo, estou entrando no carro agora para fazer isso com muita calma. Olha aqui eu entrando no carro gostosinho. Pronto. Fábio Porchat ao vivo na Rádio Guaíba com imagens. É um verdadeiro programa do Porchat. O Porchat voltando à Record. Você sabe que a Rádio Guaíba aqui é da Record, viu, Olha Fábio? aí, tá vendo? Voltando bom filho a casa torna. Ô, Fábio, como é que é essa história agora? A história de contar histórias, as pessoas esperam sempre um show de humor. Claro que tem humor nas tuas histórias, mas de novo, tu tá trazendo ao Rio Grande do Sul uma maratona de histórias. Como é que funciona esse espetáculo? Vai fazer várias cidades, a gente vai dar todo o serviço aqui. Já falei meu show de stand-up, Histórias do Porchat. Vou estar pela primeira vez fazendo aí, e nessa primeira maratona eu faço Passo Fundo, Novo Hamburgo, faço em Canoas também, em Caxias do Sul. Então vai ser bem legal, um em cada dia fazendo. E são as minhas histórias de viagem. Eu amo viajar, uma coisa que eu gosto de fazer na vida é viajar. Eu gosto muito de viajar pelo Brasil e pelo mundo. E viajando assim, a gente vai colecionando uns perrengues, né? As histórias que dão errado. Então eu já fiquei frente a frente com um gorila lá em Ruanda. O gorila partiu para cima de mim, batendo no peito. Teve um hipopótamo que abriu a boca, que praticamente me engoliu. Então, muitas dessas situações engraçadas. Uma massagem que eu fiz na Índia, rapaz, que o massagista começou a pegar em mim em lugares difíceis pra caramba. E eu vou contando essas histórias e o público vai rindo, porque é um espetáculo realmente assim, para dar risada, para levar a família toda, porque é um espetáculo que não tem polêmica, não tem política, não tem nada disso. Eu quero todo mundo rindo junto, quero as pessoas rindo junto. E a gente fez uma metralhadora de risada, porque a gente cronometrou e dá uma risada a cada 10 segundos no show. Então tem muita história divertida para contar ali, acho que o povo vai gostar bastante. Eu só imagino contigo, do jeito que tu és, né? Inquieto, e já é uma metralhadora. Imagina o público receber esse conteúdo, né? Num ritmo aceleradíssimo. É isso, a coisa é acelerada, mas o público vai entrando no meu ritmo, assim, porque são momentos que tem histórias que o público acaba se identificando. Então, por exemplo, eu conto uma história num avião, eu fui no Nepal, eu tive uma dor de barriga no avião que não tinha banheiro no avião. Então você imagina o drama, a dificuldade, o que não foi, a força que eu não tive que fazer nesse intestino grosso para ele não sair delgado, meu amigo. O negócio foi difícil. Então as pessoas acabam se identificando. Quem nunca tem uma dor de barriga dessa no meio da rua, né? Sensacional. Bom, a diferença entre um show de stand-up e esse teu novo show é que as histórias são verdadeiras, são baseadas, né, não é nenhum texto de dramático, de ficção, é tudo baseado em fatos reais teus. Exatamente. Tanto que no final do espetáculo eu mostro as fotos. Eu mato a cobra e mostro o pau. Eu mostro fotos e vídeos das minhas viagens para o povo ver que realmente aquilo tudo aconteceu. Porque quando a gente viaja, a gente registra a viagem, né? Geralmente a gente tira foto, a gente filma. Então eu resolvi botar isso no fim do show também, as minhas fotos. Então eu brinco, eu mostro. E é legal, porque o público acaba percebendo que tudo aquilo é verídico. É claro que, como é teatro, é stand-up, a gente sempre conta de um jeito um pouco mais esgarçado, mas aquilo tudo ali aconteceu mesmo, de verdade, assim. Então, quando eu fui nadar com tubarão branco, você vai nadar, você fica dentro de uma jaula. E a jaula é afundada no mar, e você ali afundado dentro da jaula, o tubarão vindo na sua direção. Então é legal poder contar essas histórias, essas coisas malucas que acontecem com a gente, né? E tu não te apropria de nenhuma história dos teus convidados no programa que tu já faz há muitos anos, que é justamente sobre histórias. Porque é sensacional também, né? Tem muita coisa boa lá no Que História é Essa? É um programa que tá no GNT toda terça-feira às 9h45 da noite. E eu recebo convidados, pessoas famosas, anônimos, para contarem as histórias
da vida, das histórias que elas querem contar, né? As histórias que elas mais se divertem contando, ou mais malucas que aconteceram. E lá no programa, eu de vez em quando conto uma historinha minha. De vez em quando eu falo uma coisinha ou outra. Mas, Sim. no modo geral, é o próprio público, são as próprias pessoas que contam a história. Então, eu resolvi criar essa peça, Histórias do Porchat, justamente para contar as minhas histórias. E é bacana, porque vai ser uma turnê mesmo, assim. Eu chego em Passo Fundo, aí vou para Novo Hamburgo, isso tudo agora, hein? Dia 5, 6, 7, 8 de setembro, ou seja, quinta, domingo, eu vou estar aí, vou estar em Canoas, vou estar em Passo É, Fundo, que eu falei, eu Caxias do já, Sul. eu já dei o serviço aqui completo, Fábio. Eu quero te dizer o Opa! seguinte, tá? Que eu já fiz uma transmissão de um concurso de Miss no Gran Palazzo, em Passo Fundo. Para lotar o Gran Palazzo, só com mulher bonita ou com Fábio Porchat. Ou de Porque o repente eu negócio é tiro a grande, é roupa, muito grande. eu faço esse show pelado, a gente consegue. Ele é imenso, ele é imenso, assim como o Teatro Taffevale, que é lindo também, em Novo Hamburgo, Também. que é imenso. Depois Recreio Gramadense em Gramado também, tu vai lá, eu já morei em Gramado, é também um lugar maravilhoso. Olha para encher, mas é claro que tu enche, porque tu tem um público garantido, né? As pessoas gostam muito de ti. Ô Fábio, eu vi recentemente aquela minissérie documental coordenada pelo Pedro Bial, do Jô Soares. Tu É dá verdade. um depoimento ali emocionante. Eu fui às lágrimas, as pessoas estão se emocionando, tu também te emocionaste, né? Aquele resgate ali foi incrível. Tu era gurizinho, estudando na faculdade, e de repente o Jô te pinçou da plateia. Foi ali a tua grande oportunidade? Ali, Primeira? na verdade, eu pedi a oportunidade pro Jô, né? Eu tava assistindo ao programa do Jô na plateia, isso foi 2002, e aí eu Uhum. pedi para ir lá na frente. Eu nem era ator, eu nem sabia que eu queria ser ator. Eu, na verdade, pedi pro Jô para ir lá na frente, mais para me exibir pros meus amigos da faculdade do que para qualquer outra coisa. E aí fui lá pra frente, o Jô deixou, e eu comecei a fazer uma cena que era uma imitação daquelas séries normais, com a Fernanda Torres e o Luciano Isso. Guimarães. E aí eu comecei a fazer, a plateia foi rindo, o Jô foi rindo, foi todo mundo rindo. Quando eu vi, eu falei, cara, é isso que eu quero da minha vida. Eu quero fazer as pessoas darem risada. E aí resolvi largar tudo, eu morava em São Paulo, larguei faculdade, fui morar no Rio de Janeiro, outro estado, outra cidade, fui morar com a minha tia lá, meu tio, fui fazer escola de teatro, faculdade de cinema, mudei toda a vida por conta daquele dia no Jô. Então foi muito bacana ter podido reviver esse momento, esse documentário. O Jô era um gênio e o documentário é muito reverente ao Jô, com as pessoas mostrando como o Jô foi importante na vida delas. E é sensacional, mas até então tu não tinha tido essa mosquinha azul para o humor, tu não tinha pensado em fazer isso. Olha que loucura, não. E eu adorava fazer, eu fazia teatro na escola, adorava fazer, aparecer, contar piada para as pessoas, mas nunca tinha pensado nisso como uma profissão, nunca tinha pensado nisso como uma possibilidade real de, de ser o que eu queria fazer da vida, né? E foi naquele dia que eu me descobri. Então o jogo foi muito importante para mim por ter me aberto a cabeça de alguma forma, assim, né? E qual foi o curso que tu largou, que tu estava fazendo? Eu estava fazendo administração na ESPM aqui em São Paulo, que é uma faculdade ótima, Sim, e eu é estava que até gostando da ESPM, eu estava achando boa o curso. Mas é porque realmente não era aquilo que eu queria, né? Assim, quando eu larguei a ESPM, a minha família ainda falou assim: tranca, que de repente você vai voltar. Eu falei: vocês não estão entendendo. Eu nunca mais vou voltar, eu já entendi totalmente o que eu quero. E aí eu fui para o Rio, me matriculei na escola de teatro, a Casa das Artes de Laranjeiras, lá no Rio, que é uma das principais. Fiz faculdade de cinema também. E aí comecei a escrever lá na escola de teatro, comecei a desenvolver umas cenas. E na escola de teatro eu encontro ninguém mais, ninguém menos do que Paulo Gustavo e o Marcos Magela. A minha turma era eu, o Marquinhos e o Paulo. Então era uma turma de comediante. Olha que coisa curiosa, né? Como é a vida, né? se aproximaram coincidentemente, não porque É, estavam coisa. fazendo shows, nada Não, não, a gente profissionalmente, estava na escola de teatro, a gente estava estudando, na ninguém escola fazia mesmo. nada. A gente estava na escola de teatro, só que a gente ria muito da palhaçada um do outro e a gente acabou se juntando e eu Legal. escrevia, então eu comecei a escrever uns textos para fazer também e ali que eu conheci.
esses dois caras muito engraçados que acabei me juntando e a gente, felizmente, foi se esbarrando na frente. O Marquinhos fez o Porta dos Fundos comigo, eu fiz uma peça com o Paulo. Então, assim, é raro, né, esses momentos em que você tem uma turma em que 3 pessoas da comédia se encontram, né? Claro. E dessa magnitude também, né? O Fábio, naquele documentário, aliás, muito bom, muito bem feito, né, do Jô Soares, que está no Globoplay, e eu me emocionei depois quando tu tem também uma narrativa a respeito do que aconteceu contigo com o Jô, porque parece que o Jô não, de alguma forma, te hostilizava, e depois ele acabou pedindo desculpas por isso. Foi Tu conseguiu muito. saber, traduzir o que aconteceu exatamente? Foi muito curioso, assim, porque quando eu fui ao Jô depois de ter passado isso, ter descoberto, ter ido pro Rio, virar ator e tal, me chamaram pra ir no programa dele ali, acho que era 2007, eu acho, 2008, pra eu ir ser entrevistado. E pra mim era a realização do sonho. Por você ir no Jô Soares era a sensação de que você deu certo. Alguma coisa deu certo na sua vida pra você estar lá, no programa do Jô e tal. E eu fui muito feliz. E por algum motivo o Jô criou uma implicância comigo e começou a me dar cortada durante a entrevista e só me dava cortada. Aí depois eu fui de novo nos programas, ele não falava direito comigo. Eu fui ficando meio me sentindo super mal assim. E aí um belo dia quando eu fui fazer meu talk show na Record, eu liguei para várias pessoas para conversar com elas sobre, né, vários apresentadores, Luciano Huck, conversei com a Marília Gabriela, com a Luciana Gimenez, conversei com vários apresentadores e eu queria conversar com o Jô, evidentemente, que é o cara do talk show no Brasil, né? E aí ele não quis falar comigo. Eu falei, caramba, o cara não quis falar comigo, nem para me ouvir, nem para eu ouvir ele, eu queria só ouvi-lo, enfim, que pena. E aí então eu faço uma crônica para Isto É, uma semana antes de estrear o meu programa, dizendo uma ode ao Jô, falando, poxa, que o Jô é o cara principal, que eu nunca vou, que o Jô tá dentro de todos nós, todo mundo quando vai terminar a entrevista quer ouvir o no final, quer parar a banda fazendo aquela coisinha com a mão. E aí eu falei tudo isso, que o Jô era um cara brilhante e tal. Escrevi para a revista. E quando saiu a revista, o Jô leu e me ligou e muito emocionado e falou, Fábio, desculpa, não podia ter feito isso com você, vamos conversar. E ali surgiu, eu falei, imagina, Jô, que é isso? E ali surgiu uma amizade. E aí eu fui na casa do Jô, e a gente jantou junto, a gente assistia a série, a gente indicava a série um pro outro. Eu ligava de madrugada pro Jô, porque o Jô ele dormia super tarde, né? É a única pessoa que você pode ligar meia-noite que não é falta de educação. E aí eu ligava pro Jô pra dizer, Jô, você viu essa série? E ele muito atento, ele sabia das séries que estavam passando, em que estavam, que lugares que estavam e tal. E aí ali eu consegui reatar, fazer com que essa amizade acontecesse. E, lógico, sou muito grato ao Jô e muito reverente também. Muito legal essa história. Ô, Fábio, como é que surgiu a Porta dos Fundos? O Porta dos Fundos veio ali em 2012, no momento em que a televisão disse para essa geração que a gente não podia fazer aquele tipo de humor, que ninguém ia rir, que ninguém ia gostar, que era um humor de nicho. E aí a gente resolveu, tá bom, então vamos fazer a gente na nossa emissora. A emissora que a gente tinha possibilidade ali era o YouTube. Na época, o YouTube estava com força, né? E aí a gente resolveu se juntar e fazer aquilo que a gente acreditava que era muito engraçado, que a gente ria, o tipo de humor que a gente queria, inclusive, consumir. E não tinha, na televisão não estava apostando nisso. E quando a gente lança em agosto de 2012, é imediatamente cai na boca do povo, assim. As pessoas começam a rir, começam a gostar, começam a assistir. Cada episódio era toda segunda e quinta. As pessoas assistiam como se fosse final de novela. Assim, você viu o sketch que saiu hoje do Porta dos Fundos? Cara, muito engraçado. Você viu aquele? Viu? As pessoas se mostravam, iam com o celular, olha aqui, assistiam. E o Porta virou essa marca, né? Virou um rótulo de humor, assim, de coisas engraçadas. E eu fico muito feliz, que a minha vida é antes e depois do Porta dos Fundos. Né, e você dedica um tempo, tu ainda tá no Porta dos Fundos? Tô lá, super. Tu é um dos poucos que ainda é remanescente. Tu, acho que o Antônio Tabet, né? São Isso, o ainda a formação Gregório. original? Exato, o Gregório também, porque somos os Gregório sócios, também. inclusive, somos os sócios fundadores e a gente tá lá, a gente faz. Eu tenho lançado
sketches lá no Porta dos Fundos, lançando agora uma com a Luciana Paz, tá muito engraçado. Depois o pessoal seguir lá nas redes, o arroba Porta dos Fundos, que a gente bota todos os lançamentos lá. Então eu tô lá, e claro, vai se renovando, uma nova geração. Então, o que era a Júlia Rabelo, o Rafael Infante, a gente agora tem a Evelyn Castro, a gente tem a Tati Lopes, o Pedro Ottoni, vão vindo novas pessoas, novos talentos, pessoas também muito engraçadas, como o Rafael Portugal, por exemplo. Mas é legal que vocês continuam sendo referência, vocês três, né? Estão lá, são os fundadores, são sócios, vocês são uma referência. E agora enfrentaram vários perrengues também, né, Fábio Porchat? Me lembro daquela história do especial de Natal, que foi proibido, outros vídeos também repercutiram, às vezes, negativamente. Tá difícil de fazer humor, Fábio Porchat. Como é que vocês conseguem criar com essa polarização, com essa cobrança, com esses discursos de ódio? Tudo hoje é catalogado no Brasil ideologicamente, né? É um pouco difícil. Eu não queria estar na pele de vocês fazendo humor, hein? Na verdade, tá mais chato, não tá difícil, tá mais chato, porque as pessoas elas não estão mais querendo assistir a nada, não só o humor, assim, até o Big Brother. As pessoas não estão mais querendo assistir para se divertir, as pessoas estão querendo assistir para julgar, para poder dizer o que tá certo, o que não tá errado. As pessoas viraram mais juízes da moral do que espectadores. Claro que a gente precisa repreender quando alguém fala alguma coisa criminosa, quando alguém faz alguma apologia, né, incentiva o ódio e tal. Então a gente precisa, claro, coibir isso na raiz. Mas as pessoas começaram a querer achar em cada palavra, em cada vírgula, algum tipo de questão para ela poder. Na verdade, é tudo uma grande carência das pessoas de quererem mais views, de quererem lacrar, de quererem compartilhamento, de quererem comentários. As pessoas só querem ser notadas. Então você fala uma coisa, ela tem que comentar dizendo: não é isso, você é babaca, você falou isso. E é porque daí tem alguém que fala: parabéns, é isso mesmo. E a pessoa se sente pertencente, ela se sente como parte de algum grupo, mesmo que seja um grupo de ódio, assim. Então as pessoas começaram a assistir as coisas com esse olhar julgador. E aí nada vai. A comédia não sobrevive à explicação do que aquela piada foi, né? Toda vez que você conta uma piada, você tem que explicar a piada, não tem mais graça. E é um pouco isso que acontece. As pessoas começaram a não querer mais ter a piada, elas querem só a explicação da piada. E acaba sendo mais chato mesmo. Mas eu acho que mesmo assim a gente consegue fazer. Tem muita coisa divertida sendo feita, não só no Porta dos Fundos, lógico, mas por aí. Então, tá tudo certo também. São percalços aí ossos do ofício. É complicado, é mais trabalhoso, mas vocês não desistem, né? Porque a gente precisa de humor. Nós aqui no Rio Grande do Sul, depois das enchentes, Fábio Porchat, se a gente não conseguir algum pretexto para sorrir de novo, né? Como é o Fábio Porchat, por exemplo, com a sua sequência de shows aqui, que é uma dádiva, né? Tá difícil. Sem humor, a vida fica muito triste. É isso. Sem arte, né? A gente precisa rir para esquecer, a gente precisa rir para exorcizar, a gente precisa rir para estar junto de gente que a gente gosta. No fim das contas, é importante rir. Rir faz com que a gente consiga passar por uma vida difícil, ainda mais quando acontece uma tragédia como essa que aconteceu e que não acabou, né? Assim, porque claro que passou ali as enchentes e baixou e tudo, mas agora começa uma reconstrução e é importante todo mundo continuar com os olhos muito atentos ao Rio Grande do Sul, né? Então eu tinha shows marcados que eu tive que cancelar, porque foi exatamente no final de semana das enchentes, mas eu fiz questão de voltar. Fala, não, acho que a gente tem que voltar. Muita gente falou: mas será? Vai voltar fazendo comédia? Não dá pra rir numa hora dessa? Eu falei: não, é nessa hora que a gente precisa rir. É nessa hora que a gente precisa juntar pra dar risada, porque não dá pra só ficar no drama e no sofrimento. Claro que é triste, tem que passar por esse luto, tem que corrigir e cobrar as autoridades, mas a gente também precisa se divertir, precisa dar risada. Então, eu levo Histórias do Porchat, meu show de stand-up para o Sul, para fazer essa turnê de quinta a domingo, eu vou estar por aí. E então o pessoal de Passo Fundo, aí na quinta-feira, que quiser dar risada, ou é isso, é Novo Hamburgo, Canoas e Caxias do Sul, por favor, compareçam, vão lá, vamos dar risada junto, que vai ser muito divertido. Nós estamos conversando com o Fábio Porchat,
que é comediante, é comunicador, é apresentador, é ator, dirige esse espetáculo, né, também, escreve seus stand-ups, está dentro de um carro em São Paulo. Bom, nós não temos nenhum risco de passar uma mulher seminua atrás de ti, né, Fábio? Olha, não, deixa eu ver isso aqui Tô atrás. lembrando o meme. É, Tô foi um lembrando o meme da meme pandemia famoso. que correu o mundo, você acredita? Passou na Al Jazeera, passou em televisões do mundo inteiro. Aquilo foi muito engraçado, muito divertido. E não foi produzido, né, Fábio? Foi Não, foi totalmente sem querer. sem querer. Eu tava no meio de uma entrevista super séria, conversando de política, e de repente passa a minha ex-mulher pelada correndo atrás. Foi realmente muito curioso. Mas no fim das contas é um pouco isso, né? Eu acho que a gente que faz comédia, a gente tem que estar aberto às situações justamente para as coisas poderem acontecer, né? Quando eu viajo, eu adoro viajar, eu sempre falo, a gente tem que ter marcado o que a gente quer fazer de viagem, mas tem que dar um espaço para o improviso, para deixar as coisas surgirem, para as coisas se mostrarem para você viver aquela situação inusitada, diferente. Se você planeja tudo, a vida perde um pouco de graça, né? Talvez seja o riso mais interessante ainda do teu espectador, né? O riso do improviso, vindo do improviso, né? Exatamente, vindo do acaso, né? Isso é Do muito acaso. legal. O Fábio, o Henrique de Petrópolis está perguntando, bairro Petrópolis aqui em Porto Alegre, nosso ouvinte, do teu primeiro encontro com o Silvio Santos. Eu não me lembro, teve alguma coisa em especial? Já que nós Ah, estamos pois falando é, tanto do Silvio, né? eu contei essa história agora com a partida do Silvio, né? A primeira vez que eu encontrei com o Silvio, eu tinha acabado de sair da Globo em 2014, e assim que eu saí, eu falei para minha empresária, falei, marca de ir no programa do Silvio Santos que eu quero conhecer ele. Eu não posso passar minha vida sem ouvir esse homem na minha frente, que eu cresci vendo o Silvio Santos, eu quero conhecer o Silvio Santos. E a gente 2 semanas depois marcou. E eu tinha uma coluna no Estadão, que eu escrevia pro Estadão, e aí eu escrevi, era no domingo a coluna e a gravação ia ser no domingo. E aí eu escrevi dizendo, olha, se você está lendo isso nesse momento, eu já encontrei com o Silvio, eu já encontrei com a pessoa que marcou minha infância, minha vida, e eu quero que ele seja o mais Silvio Santos possível. Quero que ele não saiba quem eu sou, erre meu nome, pergunte de onde eu venho, fale da filha dele de número 4, quero que ele fale no duro, tudo isso. E aí, enfim, escrevi isso bonitinho e tal. Fui lá pro programa gravar. Quando eu tô no camarim, tô esperando assim, o pessoal, ó, o Silvio tá chegando, o Silvio tá chegando. Ai, meu Deus, o Silvio tá chegando. Aí eu tava no camarim, ele entrou, cumprimentou todo mundo, me cumprimentou, falou, você é quem? Eu falei, eu sou o Fábio. Ele, você faz o quê? Eu falei, sou ator. Ele, tá, e você vai participar aí? Eu falei, vou. Ele, no Duro? Eu falei, vou no Duro. Ele, que interessante. Minha filha de número 4 que vinha aqui e tal. Aí ele ficou fazendo um monte de coisa, errou meu nome de novo. Fabiana, não é Fábio, é mesmo. Tá. Aí quando terminou, que ele falou, bom, então vamos começar. Vamos lá, vamos começar. Quando ele tava saindo, ele olhou pra mim e falou assim, só queria dizer que eu li a sua coluna agora de domingo no Estadão e gostei muitíssimo. Muito obrigado por ela. E saiu. E aí eu vi naquele momento que aquele cara tinha ido fazer tudo aquilo que eu pedi para ele fazer. Ele foi no camarim para falar no duro, para dizer da filha de número 4, para errar meu nome. E foi um momento muito especial, assim, porque era um cara que, pô, era o Silvio Santos, entende? Ele não precisava de nada daquilo. Eu era um moleque na frente dele e ele fez questão de ser simpático, de ser divertido, de ser espirituoso. E no programa dele brincou comigo, me sacaneou também. Então foi uma coisa muito marcante, assim, porque eu tive na frente do maior comunicador do país e consegui que ele fosse gentil, simpático e marcante na minha vida. Que legal. Quem está te mandando um abraço, está nos ouvindo aqui, é o humorista André Damasceno, humorista gaúcho, Oba! que fez o Quinta Alegre contigo em Conheço. 2010. Isso é muito tempo, rapaz. Isso Muito aí, tempo olha. atrás. E sabe quem é que estava produzindo o Quinta Alegre? A minha Ah, esposa, Fernanda Vargas, não. que é produtora de eventos. E ela encontrou, eu estou botando na tela aí, as credenciais. E olha ali o Fábio Porchat, está muito pequenininho, mas o Fábio Porchat está numa delas, o André Damasceno com aquela foto dele, o André Damasceno já está com 60 anos e nunca troca foto, viu, Fábio? Ele sempre usa a foto de 20 anos de idade dele. E tá lá o André, tá lá o Fábio Porchat também. Em 2010 vocês fizeram o Também, Quinta olha Alegre. que Tá muito pequenininho, a gente maravilha. resgatou aí. Dos arquivos. Olha aqui, ó, a nossa ouvinte, a Márcia Sobotic, faz uma pergunta muito legal. Como é que tu seleciona as histórias para o programa? Alguma vez a produção ou você já percebeu que a história não era verdadeira? Que critério vocês usam? Alguém já te Olha, a gente tentou te vai botar atrás um das botou? histórias.
Com famosos, assim, a gente já sempre pede as histórias, né? Ah, a gente quer convidar aqui pro programa a Regina Casé. Então, Regina, você não tem uma história inédita, alguma coisa? Ela, geralmente as pessoas mandam duas ou três histórias que elas mandam por áudio. Eu ouço as histórias com a produção, eu e a Paula Miller, roteirista final, junto comigo, e a gente decide qual história a gente acha que funciona mais pro programa. Com os anônimos, aí a gente recebe, tem todo um trabalho de pesquisa do programa, nossos pesquisadores vão atrás de gente que já ouviu falar, tem que contar a história lá no programa do Porchat e tal. A gente pede o vídeo para as pessoas, elas filmam contando a história, a gente recebe e vai aprovando ou não. De um modo geral, a gente é fácil desmascarar a pessoa, porque quando você começa a perguntar detalhes da história, se a história não é sua, você não sabe detalhe. Você sabe porque você viveu aquilo, então você lembra dos momentos. Quando a história não é da pessoa, ela. Você fala, mas aquele dia você estava com um carro ou de moto. A pessoa não sabe, porque ela não estava. Hum. Ela Uhum. não lembra. Aí você vê um pouco isso, assim, a insegurança da pessoa na história. Teve só uma história no Isso na programa. pré-produção. Isso é a pré-produção toda. Então, teve uma história recentemente que o cara contou que a história era muito boa, mas eu falei, cara, tem cara de ser mentira essa história. Vão averiguar. E aí a produção foi averiguar e descobriu que era verdade mesmo. E tem uma história, uma única história do programa de uma pessoa que contou e que depois a internet foi lá dizer: essa história não é dele, é de mentira essa história, ele roubou essa história. Mas aí, assim, eu não tenho como descobrir se é a história da pessoa, não, né? Porque no fim das contas eu tô perguntando, a pessoa tá dizendo que é, eu vou acreditar. Pois é, olha só, mais duas aqui para fechar, que o Fábio tem tempo também, o nosso programa está terminando daqui a pouco. O Alexandre Rossi quer saber se quando é que tu vai te posicionar contra as queimadas que estão acontecendo neste É, governo. A, a gente tem um problema sério, né, de queimadas e o exército precisa, a gente precisa botar gente para apagar esses fogos. A gente passa por muitas coisas. Essa questão das queimadas é que seria fácil se a gente fosse falar disso rapidamente, mas é o tipo de assunto que a gente precisa discutir negacionismo climático, a gente precisa discutir desmonte no IBAMA, em todas as instituições que fiscalizam, a gente precisa discutir o mau agronegócio, porque existe o bom agronegócio. É porque não pode generalizar, mas, né? Então se fala, mas existe o mau agronegócio, existe gente que bota fogo coordenadamente, criminosamente, a ação humana coordenada, como parece que foi, por exemplo, em São Paulo. Então existe uma série de coisas, a seca que está acontecendo, que vem acontecendo nas bacias e nos rios. A gente tem esse monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente veio, né, de um tempo difícil, onde se negou muito as mudanças climáticas, onde se dizia que essa aí tudo é muito bobagem e tal. Então a gente tem um outro tipo de mentalidade agora, mas é claro que é um problema seríssimo e a gente precisava de mais gente, ter mais mão de obra mesmo lá, porque aqui tem que é brava, está lá, mas é insuficiente. Então a gente precisa, o governo que tanto falou que ia olhar para o meio ambiente de outra forma e olha realmente de outra forma do que já foi, ele precisa agora mostrar que isso é um interesse número um do país, porque isso pega muito mal lá fora para a gente, né? Quando a gente tinha um governo que falava, deixa, não tem importância, pegava mal também para a gente, e agora a gente tem um governo que precisa mostrar que não era só papo, que não era só fala, que tinha que ir lá mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa investigar, a gente precisa prender gente, a gente precisa prender esses grileiros, gente que desmata a Amazônia, gente que bota fogo em lugar que não pode. Essa é uma época que não se pode botar fogo, é proibido por lei. Então, mesmo o pequeno fazendeiro que bota fogo ali não pode, porque isso pode acontecer uma proporção gigante. Então, é um assunto muito grande, que não dá para só num tweet falar, cadê, é isso aí. A gente precisa fazer uma análise muito grande de tudo que está acontecendo, não só na Amazônia, mas no Pantanal, no Cerrado, em São Paulo. A gente teve agora, no interior de São Paulo, um negócio que, mais uma vez, parece bastante criminoso, porque foram focos de Foi fogo ao terrível. mesmo tempo, no mesmo momento, Terrível. assim como teve em 2019 uma ação coordenada para mostrar esses maus agros, esses grileiros, para mostrar que estavam de acordo com o governo e fizeram essa queimada criminosa e tal. Então, realmente é uma situação difícil e eu acho sim que a gente poderia ter mais. Não adianta ter só uma mentalidade a favor, a gente precisa sim de mais gente lá. Então, todo mundo que foi demitido, todo mundo que foi tirado, tudo que foi desmontado,
precisa ser remontado, isso leva tempo, mas não dá para deixar a coisa passar. A gente precisa entender que é um problema real mesmo do país. Tu falaste que não cabe num tweet, mas agora não tem tweet mais, né? Agora tem Threads e Blue Sky. Pois É o que exatamente. tem, é o que tem para nós. Fábio Porchat, tá chegando dia 6 agora, não, dia 5 já na quinta-feira, Gran Palácio Passo Fundo, dia 6 no Teatro Fevale em Novo Hamburgo, depois dia 7, sábado, no Canoas de Parque Shopping, centro de eventos, e depois no domingo em Caxias do Sul, no Teatro da UX. Depois ele volta para mais uma rodada em novembro, mais 2 datas em Santa Maria e Gramado. Fábio Porchat não para. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer aqui conversar contigo, nem que seja dentro do carro rodando em São Paulo. Graças a Deus não caiu o link, em nenhum momento caiu o link. Obrigado, Fábio. Obrigado você, ó, todo mundo convidado, hein, meu povo? Alô, Passo Fundo, alô, Canoas, alô, Novo Hamburgo, alô, Caxias do Sul. Tô chegando. Um beijo para todo mundo. Tchau, sucesso sempre. Obrigado.